Pessoal, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, hoje é dia 9 de dezembro de 2024. Vamos lá, eu falei recentemente um pouco com vocês sobre o meu testemunho. E eu compartilhei com vocês que os meus dons, eles acontecem desde criança. Bom, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, algumas situações da qual o Senhor tem me passado. Eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade, eu passava muito nervosa e eu tinha um pavor de ver as pessoas tirando a minha razão e eu não aceitava. Então eu era uma pessoa muito nervosa na minha adolescência. E eu lembro uma vez que uns parentes meus, ele me estressou tanto e eu coloquei a mão em cima da TV e descarreguei toda a minha energia. E falei, essa televisão não mais vai funcionar. Quando foi no outro dia, a televisão não queria mais ligar. Então, então desde a adolescência, eu sei que eu tenho poderes sobrenaturais. E eu falei para vocês recentemente que eu fui em um planeta. Cheguei lá, o Jesus, frente a frente, e ele me levou até uma civilização muito grande. E quando eu ia para baixo, eu vi que aquela civilização era uma cidade flotante, muito bonita, de prédio muito alto, acho que era 30 andares o prédio, não sei, era muito alto, eu nunca tinha visto na minha vida. E era uma cidade muito bonita. E aí eu falei para vocês que eu fui numa casa, que tinha humanos lá, né? E o Senhor, ele me fez ver essa civilização, a qual muitas pessoas não acreditam, né? Que tem outras civilizações, mas existe outras civilizações. Eu falei para vocês que desde criança, não sei se eu falei isso, mas desde criança eu não aceitava quem eu era, porque eu sabia que eu não era desse planeta, eu sabia que eu não era daqui. Conheci o universo, porque eu não aceitava. Eu não aceitava a vida que eu tinha, eu não aceitava a família que eu tinha, eu não aceitava o meu nome. E porque eu tive essa consciência desde os 8 anos de idade, que eu não era desse planeta. Então, recentemente eu fui em um planeta e foi me passado o seguinte, que eu vim da origem arcturiana. Então eu não sou desse planeta. Eu já vim com esses poderes sobrenaturais. E um desses poderes sobrenaturais que eu vim foi o dom da cura, o dom da visão. Então eu sou uma pessoa que desde criança eu tenho intuição. E não vou falar muito sobre os meus dons, mas eu tenho dons que as pessoas nem imaginam. Então quando a gente vem aqui e fala, olha, nós temos poderes sobrenaturais, não duvida. Não duvida. Nós somos mulheres de Deus, homens de Deus, não duvida. Acredite. Deus, a Bíblia fala assim, que Deus desceu do céu os seus anjos. Está lá em Apocalipse. Aí tem gente que fala assim, mas cadê os anjos? Os anjos estão entre nós. Se eu falar para vocês que eu sou um anjo, vocês não acreditam. Porque na cabeça das pessoas, os anjos só estão no céu. Mas na verdade não. Assim como existem os alienígenas do mal que estão aqui e querem dominar esse planeta, fazendo com que nós humanos sejam deletados desse planeta, existe também os alienígenas do bem, existe também os seres do bem. E eles estão aqui disfarçadamente, mas estão entre nós. Vocês estão me vendo como humano, mas vocês não sabem de onde veio o meu ser. Vocês não sabem de que dimensão veio esse ser que
está dentro de mim. Então, assim, se eu estou aqui, é porque para alguma missão Deus ele me enviou. Seja agora ou seja para amanhã. Para alguma missão ele me enviou. E a minha identidade, pessoal, eu sempre falo, ela está escondida em Deus. Porque as trevas estão aqui e as trevas não aceitam. E eu falei para vocês que as trevas elas estão aonde? Assim como eu falei para vocês que eu posso ser um anjo disfarçado, os alienígenas do mal, eles estão disfarçados dentro do corpo humano também. Por que as pessoas falam que lá no governo está cheio de reptiliano? Eles se disfarçam de humanos. Eles incorporam dentro do corpo humano, que na verdade são anjos caídos. E esses anjos caídos, esses alienígenas do mal, que são anjos caídos, que já estão aqui, eles estão incorporados dentro do governo. E é por isso que a tua família não sai da pobreza. É por isso que o sistema não muda. Por quê? Porque eles estão incorporados dentro do corpo desse pessoal. Enquanto esse pessoal aí estiver no sistema, infelizmente não tem como eu e você viver bem nesse planeta. O que a gente tem que fazer para solucionar esse problema, essa situação? Jejum e oração. Adiantou os caras ir lá quebrar tudo dentro do governo? Não. Não adiantou. Não adiantou. Eles continuam lá ainda disfarçados. Os seres do mal, os alienígenas do mal, que são anjos caídos, estão lá. Não adiantou. Então, o que adianta? É jejum e oração. É pedir a Deus dissipar as trevas que estão regendo esse planeta. E quem que está regendo o planeta? O mal. Os seres do mal. Não é os seres do bem. Os seres do bem, eles nos auxiliam para que nós possamos despertar vocês. É para isso que eu estou aqui, é para isso que muitos estão aqui, disfarçados de humano, tentando abrir os olhos de vocês, para que vocês se despertam. Porque vocês eram para estar vivendo bem, mas não estão. Seus filhos eram para estar vivendo bem, mas não estão, porque eles estão lá. E só eles que estão vivendo bem com a família deles. E a sua família, cada dia mais, vai se afundando. Cada dia mais vai sofrendo. Por quê? Porque os seres do mal é que está regendo esse planeta. Então chegou a hora, pessoal, da gente se despertar para as coisas. Chegou a hora da gente olhar e ver que as coisas não estão rodando em nosso favor. O mundo não está girando em nosso favor. Chegou a hora da gente ver que o sistema só está rodando em favor deles. Eu falei o que para vocês? Que me fizeram de palhaça. Se usufruíram. Usando o quê? O meu nome, o teu nome. Eu falei para vocês. Então, assim, chegou o momento da gente se despertar e acordar e ver que a nossa vida não está mudando. Por que não está mudando? Porque muitas vezes nós preferimos fechar o olho e achar que as coisas amanhã vai melhorar, pessoal. Não vai. Enquanto a gente não tomar uma atitude, não tem como as coisas andarem em nosso favor.
Entendeu? Então, assim, vocês acham certo a gente ficar padecendo, os teus filhos ficar padecendo dia após dia, comendo arroz com farinha, pão duro, acha isso certo? Enquanto eles estão lá naquele governo, fingindo que estão trabalhando a nosso favor, enquanto eles estão lá numa piscina grande, gigante, com a família deles, e nós se lascamos todo dia. Vocês acham isso certo? Não, pessoal, Deus, Ele dá sabedoria para nós. E é por isso que Deus, Ele mandou os anjos deles que estão aqui na terra disfarçadamente, mas estão aqui para que nós se desperta, para que nós jejuem mais, orem mais. Não, pessoal. A gente, está escrito assim na Bíblia que essa casca só sai com oração e jejum. Então não adianta ficar pegando o microfone, vamos gritar. Aí gritar um do lado é golpe, gritar outro do lado é golpe. E fica nisso. E dia após dia você tem que se matar para trabalhar, ganhar aquele salário pequenininho ali para sustentar a sua família. E eles, como que eles estão vivendo? Então, assim, chega um momento das pessoas se despertar. Chegou o momento da gente começar a clamar por justiça. Mas por justiça, agora, se a justiça não resolver, o que a gente faz? Fala assim, Senhor, dá sabedoria para o homem, porque precisamos agir. Mas a gente não pode aceitar, pessoal, viver mais 1 ano, 2 anos, do mesmo jeito que a gente está vivendo. A gente não pode mais aceitar essa situação. A gente não pode mais aceitar essa situação. A gente tem que começar a acordar e começar a fazer as coisas acontecerem em nosso favor. Se eles não fazem, a gente tem que clamar para que alguém faça. Porque as coisas têm que começar a andar em nosso favor. A gente tem que começar a sair da situação que a gente está. E não deixar que pessoas de fora venham e tomar o que é nosso. Não deixar que esse pessoal de dentro ali do governo simplesmente vão ali, entra e sai. E dia após dia, eu e você continua na mesma vida, na mesma situação. Então, assim, vamos começar a orar, jejuar mais e pedir para Deus justiça. Se a justiça do homem não acontecer, a justiça de Deus ela vai ter que acontecer. Porque a Bíblia fala que Deus não deixa os filhos deles órfãos. Então nós temos um pai. Então nós temos que começar a jejuar para que essa casca de demônios que estão incorporados nesses seres que estão lá saiam. Para que eles saiam desse sistema. E que nós não sejamos mais aprisionados pelo sistema nenhum. Que nós não sejamos mais aprisionados por sistema nenhum. A gente não pode aceitar viver aprisionado. Quando a gente sabe que nós nascemos para sermos o quê? Livres. Então vamos começar a fazer as coisas, trabalhar em nosso favor. Não vamos mais aceitar viver uma vida de miséria. Não vamos mais aceitar viver uma vida de sofrimento, porque Deus não quer que nós ficamos nesse mundo sofrendo. Deus não quer, pessoal. A terra foi dada ao povo de Israel. Então a gente não pode aceitar ficar sofrendo nesse planeta. Você não pode aceitar ficar vendo seu filho sofrendo, padecendo, sem remédio, sem comida? Não pode? Sem casa para morar? Não pode. Você não pode aceitar mais. Chegou o momento da gente começar a abrir o olho e ver que, infelizmente, as coisas ao nosso redor não estão mudando. Por quê? Porque simplesmente
simplesmente o sistema não está fazendo absolutamente nada. Porque se estivesse fazendo, o seu filho não teria nascido o quê? Pobre. Nós não cresceríamos o quê? Pobre. Então, pessoal, chegou o momento de agir. Chegou o momento de agir. A gente não pode deixar que o ano 2025, a gente começa novamente na pobreza. A gente não pode aceitar isso. Estão usando a gente como marionete? Estão usando meu nome e o teu nome para fazer investimento para o quê? Se usufruírem dentro e fora do Brasil. Então, assim, chegou o momento de Deus descer com a justiça dele. Chegou o momento. E a gente tem que começar a agir. Tem que começar a agir para que o ano que vem nós não levamos um ano de sofrimento. Mais um ano de sofrimento nós temos que aceitar? É óbvio que não. É óbvio que não, pessoal. Tem terra sobrando para todo mundo fazer uma casa, cada um tem a sua casa. Por que até hoje a gente não tem casa? Por que até hoje a gente não tem casa própria para morar? Vocês acham isso certo? Com esse Brasil gigante, até hoje a gente não tem casa para morar? Não, pessoal, a gente não tem que aceitar isso. A gente não tem que mais aceitar que as pessoas usam a gente e depois descarta, né? Depois descarta. Só que na verdade, o que elas fizeram? Se usufruíram nas nossas costas. E aí elas acham que a gente não sabe. Mas Deus revela. Deus, ele viu o que fizeram. Então chegou o momento de nós não aceitar e começar a dar um basta para que o ano que vem a sua família não seja mais uma família de sofrimento, mas sim de bênção. Do mesmo jeito que eles estão com uma mesa grande lá, comendo o pão do melhor, nós também temos que ter a nossa mesa grande com muita fatura. Então chegou o momento da justiça de Deus agir na terra. Porque assim, quando Deus vê que o homem ele não faz o que tem que fazer, Deus ele desce. E ele vai descer. Então é isso, pessoal. Vamos começar a agir. Vamos começar a agir para que as coisas aconteçam em nosso favor. A sentença, ela virá. Eu falei para vocês recentemente o quê? Que Deus tinha me mostrado uma nave descendo. Inclusive essa nave eu falei que ela soltava raio, uma nave gigante. E quando eu olhava para aquela nave, tinha ali um alienígena dentro dela. E quando ela se aproximava, eu vi um olho muito grande na frente. E aí que essa nave, ela fazia? Ela sugava as pessoas de dentro das casas. E aí as pessoas que estavam na rua saíam correndo, porque ficavam com medo daquela nave. Só que essas pessoas que o Senhor me fez saber que estavam sendo levadas, são aquelas pessoas que cometeram crimes. Aqueles crimes a qual elas não se arrependeram. Aqueles crimes a qual ela não foi julgada por eles. E aí eu segui aquela nave, o Senhor me colocou dentro do umbral. E aquelas pessoas que cometeram crimes, elas estavam sendo lançadas dentro do umbral, que é o inferno. Elas estavam sendo lançadas para lá. E aí aqueles homens, eles ficavam olhando para cima, olhando para a nave, sem entender nada. Era para lá que essas pessoas estavam sendo levadas, não sei se é a parte do juízo final, mas sim, vai descer essa nave. A justiça de Deus, ela vai descer
sim, ela vai descer. Então não acha que foi legal prejudicar a vida dos outros? Não acha que foi de imensa sabedoria e inteligência prejudicar a vida dos outros? Então, quando eu falo para vocês, olha, pessoal, eu vim de uma origem arcturiana. Eu vim de uma dimensão a qual estou aqui de passagem. Olha, pessoal, acredite se quiser, mas eu sou um anjo. Aí a pessoa fala assim, mais um anjo? Gente, é o nosso ser. É um ser espiritual que está dentro da gente. Eu me transformo em anjo se aquele lá de cima quiser que eu me transforme em anjo. Quem sabe amanhã ou depois eu posso fazer isso. E vocês verão um anjo andando na terra. E vão se surpreender. Por quê? Porque passaram pela minha vida para fazer o quê? Um estrago. Passaram pela minha vida para quê? Para me prejudicar. Mas não sabia que eu era um anjo. Não imaginava que eu era um anjo. Pessoal, os anjos, eles só não vivem no céu, não. Eles não vivem só no céu. Eles vivem aqui embaixo também. Disfarçadamente. A Bíblia fala assim, que Deus não dá a glória dele para ninguém. Para que Deus, neste momento, vai fazer eu me transformar em anjo? Benefício de quem? Não, pessoal. A justiça de Deus, quando ela descer, vocês saberão quem é quem. E aí é onde virá o quê? O arrependimento. Muita gente vão se arrepender amargamente pelo que fizeram. E de verdade, pessoal, eu espero que vocês ouvindo isso, vocês se arrependam pelo que vocês fizeram. Para que vocês não sejam surpreendidos por essa nave no teto de vocês, na casa de vocês. Se prepare, que Jesus está descendo.